Fala pessoal, belezinha? Pessoal, vamos para mais uma sequência de videoaulas? Nessa sequência de videoaulas eu quero falar com vocês a respeito da resultante centrípeta. Ou seja, nós vamos falar sobre a dinâmica do movimento circular. Então para isso é importante que vocês entendam o que é aceleração tangencial, o que é aceleração centrípeta, e é muito importante que vocês compreendam o que é o movimento circular uniforme. Belezinha? Então vamos lá! Pessoal, então vamos dar continuidade aos nossos estudos, né? Como eu falei com vocês nessa videoaula e nas próximas aí, nós vamos falar a respeito da resultante centrípeta, que nada mais é do que uma aplicação das leis de Newton, né? Nós vamos aplicar basicamente a segunda lei de Newton dentro do movimento circular. Então é importante que vocês entendam esses conceitos, tá? Então dentro desses nossos estudos que nós vamos iniciar agora, falando sobre a resultante centrípeta, que eu vou dividir em duas partes, em resultante centrípeta 1 e resultante centrípeta 2, onde nós vamos aplicar essa segunda lei de Newton em situações um pouco mais complexas, a gente vai abordar dois assuntos. Tá? Então nós vamos falar a respeito do movimento circular uniforme e nós vamos falar a respeito da segunda lei de Newton. Então, ou seja, tudo que nós estudamos dentro do movimento circular uniforme, agora vai ser aplicado com a segunda lei de Newton. Então, ou seja, aquilo que nós estudamos a respeito de aceleração tangencial, a respeito de aceleração centrípeta, dentro do movimento circular e dentro dos nossos estudos de cinemática vetorial, nós vamos aplicar agora nos nossos estudos a respeito de resultante centrípeta, beleza? Pessoal, então para a gente levar em consideração os nossos estudos, né, a respeito de resultante centrípeta, é importante que a gente entenda algumas coisas que nós já estudamos. Então nós estudamos o movimento circular, né, em específico nós estudamos o movimento circular uniforme. O que é o movimento circular uniforme? O movimento circular uniforme é aquele tipo de movimento onde a velocidade tangencial da partícula que está descrevendo o movimento, ela é sempre o quê? Constante e diferente de zero. Agora presta atenção. Para que um determinado corpo descreva um movimento circular uniforme, a gente tem que entender duas coisas. A gente vai ter a ação de duas forças atuando sobre essa partícula, tá? Que está descrevendo esse movimento circular uniforme. Primeira força, tá? É a componente tangencial da força resultante, que atua sobre a partícula, e nós temos uma outra componente que nós chamamos de resultante centrípeta das forças que atuam sobre a partícula. Tá? Então veja bem, quando a gente olha, por exemplo, nessa figura aqui, o que eu tenho? Eu tenho uma determinada partícula que está descrevendo o movimento circular. Aqui eu tenho a minha velocidade, que é sempre constante, diferente de zero, já que o meu movimento é um movimento circular e uniforme. E aqui de vermelho eu tenho a resultante das forças que atuam sobre essa partícula. Como essa força resultante ela é uma força que é inclinada em relação a um plano cartesiano com eixo Y e eixo X, eu posso fazer o seguinte, eu posso decompor essa força resultante em duas componentes. Uma componente que nós chamamos de componente tangencial e uma componente que nós chamamos de componente centrípeta, beleza? Como o meu movimento é um movimento circular e uniforme, a minha componente tangencial da força resultante ela é igual a zero, beleza? Porque como o meu movimento está sendo descrito como uma velocidade constante e diferente de zero, então significa dizer que a aceleração que atua na tangencial é zero. Então se eu não tenho a aceleração atuando na tangencial, a minha força resultante ela é igual a quanto? Ela é igual a zero. Beleza? Agora, no movimento circular uniforme, eu tenho uma outra força que é responsável por fazer com que esse objeto descreva a trajetória curvilínea. Essa força é a força centrípeta, beleza? Essa força centrípeta, ela não é zero, ela é diferente de zero. Por que ela não é zero? Porque, ou seja, na minha relação centrípeta, ou seja, que faz com que esse objeto descreva a trajetória circular, eu tenho a atuação de uma aceleração, que é o que nós chamamos de aceleração centrípeta. E essa aceleração centrípeta, ela não é zero. Ou seja, a minha resultante centrípeta, ela vai ser igual a quanto?
ela vai ser diferente de zero. Então nós podemos dizer o seguinte, que a minha força resultante que atua sobre uma partícula que está descrevendo um movimento circular e uniforme é igual à nossa componente centrípeta do movimento. Beleza? Então coloca isso na sua cabeça. No movimento circular uniforme, a resultante tangencial da força é zero. E a minha resultante centrípeta é diferente de zero. Isso faz com que a força resultante seja igual à minha resultante centrípeta. Beleza? Então, se a gente pegar a nossa equação da segunda lei de Newton, o que eu posso escrever? Eu posso escrever o seguinte, que a minha força resultante centrípeta é igual à massa da partícula vezes a aceleração centrípeta dessa partícula. Belezinha? Pessoal, então matematicamente eu posso desenvolver essa equação. Eu posso pegar essa equação da segunda lei de Newton, que é força resultante que é igual a massa vezes a aceleração, e utilizar as minhas componentes centrípetas da aceleração. Então, por exemplo, essa equação ela vai ficar o seguinte, eu tenho aqui ó, que força resultante centrípeta é igual a massa vezes a aceleração centrípeta. Nós já estudamos, dentro dos nossos movimentos, dos nossos estudos a respeito de cinemática vetorial, que essa aceleração centrípeta ela pode ser escrita como sendo o quê? V ao quadrado sobre R. V representa a minha velocidade e o R representa o raio da minha trajetória. Então essa equação ela pode ser escrita como sendo o quê? Força resultante centrípeta é igual a massa vezes a minha aceleração centrípeta, que é o quê? V ao quadrado sobre R. Então, essa equação que eu acabei de escrever aqui para vocês, que é força resultante igual a massa vezes a velocidade ao quadrado dividido pelo raio, é a equação que nós vamos utilizar dentro da resultante centrípeta. Ou seja, essa vai ser a equação que nós vamos estudar, que nós vamos utilizar na maior parte dos exercícios. Belezinha? Pessoal, e algo extremamente importante que eu tenho que falar com vocês, que eu não posso deixar de falar, é que eu posso escrever essa equação em função da minha aceleração centrípeta angular, em função da minha velocidade angular, melhor dizendo. Então, ou seja, a nossa aceleração centrípeta angular, ela pode ser escrita como sendo o quê? Ômega ao quadrado vezes R. Beleza? Então, se eu substituir essa equação centrípeta que leva em consideração a nossa velocidade angular, essa equação ela vai ficar como? Ela vai ficar o quê? Força resultante centrípeta é igual a M vezes ômega ao quadrado vezes R. Então, essa equação também é uma equação que nós vamos utilizar dentro dos nossos estudos de resultante centrípeta, dentro dos nossos estudos de dinâmica do movimento circular. Qual que é a condição para mim utilizar? Desde que eu tenha uma velocidade angular associada ao invés de uma velocidade tangencial, tá bom? Pessoal, e para a gente encerrar essa nossa primeira parte dos nossos estudos a respeito da resultante centrípeta, eu quero falar com vocês de 3 situações, né, onde nós vamos aplicar essas equações, onde nós vamos aplicar esse conceito de força resultante centrípeta, só que nós não vamos levar em consideração se o meu movimento tem força tangencial, força resultante tangencial nula ou não. Então, ou seja, para nós isso é independente, tá? Vou mostrar para vocês aqui algumas aplicações dessa resultante centrípeta, belezinha? Pessoal, a nossa primeira aplicação dessa resultante centrípeta é dentro do que nós chamamos de pêndulo simples, tá? Então, pêndulo simples é nada mais do que um movimento de vai e volta, ou seja, você vai prender uma determinada esfera em um barbante, tá? Vai prender esse barbante no teto, por exemplo, e vai soltar. Você vai perceber que esse objeto, que essa esfera, ela vai ficar pendulando de um lado para o outro dentro de um movimento circular aí, tá? Então a gente vai ter um movimento aí circular, lógico, não vai ser um movimento circular completo, mas é um movimento que nós chamamos de um movimento pendular, beleza? Que é essa situação que eu estou mostrando aqui para vocês, tá? O que eu quero que vocês entendam aqui? No ponto mais baixo dessa trajetória, eu posso marcar 2 forças que atuam sobre essa partícula. Pessoal, nas extremidades eu tenho forças que atuam? Tenho. As forças são as mesmas? São, tá? Só que eu quero analisar com vocês no ponto mais baixo da trajetória, tá? Que é esse ponto aqui.
Então, quando eu tenho essa esfera pendulando no ponto mais baixo da trajetória, eu tenho a atuação da força de tração, tá, no fio, beleza? Essa é a força de tração, é a força responsável por fazer com que esse pêndulo exista, porque para que haja essa trajetória circular. E aqui eu tenho a força peso que atua sobre o objeto, puxando esse objeto em direção ao centro da Terra. O que vocês precisam entender? Vocês precisam entender que a força de tração é maior do que a força peso. Ah, mas por quê? Porque se a força peso fosse maior do que a força de tração, o que iria acontecer? Essa corda, esse barbante, iria o quê? Arrebentar. Beleza? Então, como a força de tração é uma força maior do que a força peso, o que eu posso dizer então? Eu posso dizer que T é maior do que P. Então eu posso dizer o seguinte, que a minha força resultante centrípeta, que é o que faz com que essa esfera descreva essa trajetória circular nesse pêndulo simples, vai ser dado pela diferença entre a força de tração e a força peso. Beleza? Então a minha força resultante centrípeta é a diferença entre a força de tração e a força peso. Belezinha? Pessoal, a nossa segunda situação que eu quero falar com vocês é a respeito de uma curva plana, tá? Quando eu falo uma curva plana, é um plano horizontal mesmo, ou seja, é como se eu pegasse um barbante, amarrasse esse barbante numa esfera e ficasse girando. Então, ou seja, eu vou ter um movimento circular no plano, tá? Por que eu estou falando no plano? Porque se eu inclinar essa curva, a história é diferente e a gente vai falar sobre isso numa próxima videoaula. Então eu tenho aqui agora uma curva plana, tá? Então, a princípio, o que eu estou fazendo? Eu estou pegando uma esfera, estou amarrando essa esfera no barbante e estou girando ela, de forma que o movimento aconteça, seja um movimento circular, uniforme, em um plano. É o que está aqui representado aqui, tá? Então aqui eu tenho o raio da minha trajetória, aqui eu tenho a minha esfera e aqui eu tenho o barbante, beleza? Então, ou seja, como o meu movimento é um movimento circular e uniforme, a minha força resultante tangencial é igual a zero. Então eu não preciso representar. Beleza? Então a única força que está atuando, que eu estou considerando atuando sobre essa partícula, é a minha força de tração. Então matematicamente o que eu tenho? Eu tenho uma força resultante centrípeta igual à minha força tangencial. Beleza? E presta bastante atenção no que eu estou falando. Como eu estou tratando de um movimento circular uniforme, beleza? A minha componente tangencial é igual a zero, tá? Ah, não, mas vai ter a atuação da força peso, já que está girando no ar. Tudo bem. Então, para você desprezar a força peso, considera como se você tivesse amarrado uma bola de futebol numa corda e ela estivesse girando no chão. Beleza? Então, a única força que atua é a força de tração. Então, a gente diz o seguinte, que a força resultante centrípeta é igual à força de tração. A gente tem outras aplicações? Tenho. Eu tenho a aplicação, por exemplo, de um carro. Um carro que vai descrever uma curva plana, vai descrever um movimento circular dentro de um plano. Aí, nesse caso, ao invés da força de tração, o que eu vou ter? Eu vou ter a minha força de atrito. Então, a força de atrito é que vai ser a responsável por fazer com que esse carro descreva essa trajetória circular, com que ele faça essa curva. Então, nesse caso, o que eu posso escrever? Eu posso escrever que a minha força resultante centrípeta é igual à força de atrito. Ou seja, o que faz com que esse carro descreva a trajetória circular é a força de atrito e não a força de tração. Belezinha? Pessoal, e para a gente encerrar essa nossa primeira parte, o que eu tenho aqui? Eu tenho uma lombada ou depressão. O que é essa lombada ou depressão? É quando o objeto passa por uma parte alta ou por uma parte baixa. Vamos fazer a comparação com a montanha-russa, tá? É como se o carrinho estivesse andando no plano, nessa primeira parte. Na segunda parte, ele chega na parte mais alta da montanha-russa, beleza? Que é a minha lombada. E a minha depressão é quando esse carrinho passa pela parte mais baixa da montanha-russa. Como que ficam as equações da força resultante centrípeta atuando em cada um desses casos aqui? Vamos ver. Então, na nossa primeira situação, pessoal, eu tenho aqui o objeto onde ele está andando no plano. Beleza? Então, quando ele está andando no plano, o que eu tenho?
eu tenho N1, que é a minha normal, igual a força-peso. Como eu não tenho nenhuma trajetória circular aqui, eu não tenho nenhuma curva sendo descrita, o que eu posso dizer? Então eu posso dizer que a minha força resultante centrípeta é igual a quanto? É igual a zero. Tá? Então quando o objeto está andando no plano, eu não tenho resultante centrípeta, ela é igual a zero. E a gente diz que a normal é igual a força-peso. Segunda situação. Na segunda situação, o que eu tenho? Eu tenho a minha normal, ou seja, o meu N2 que está aqui representado, menor do que a minha força-peso. Então, nesse caso aqui, como eu já tenho aqui uma trajetória circular, eu já tenho uma curva sendo representada, eu já vou ter uma força resultante centrípeta. Então, o que a gente diz? Que a força resultante centrípeta é dada pela diferença entre a força-peso, que é maior, menos a normal N2. Então essa é a nossa segunda situação. E na nossa terceira situação, eu já tenho o contrário. Na terceira situação, eu tenho a normal, que eu estou chamando de N3, maior do que o peso. Então, ou seja, como eu tenho aqui uma trajetória circular, uma curva, eu tenho então uma força resultante centrípeta. E essa força resultante centrípeta vai ser dada, então, pela diferença entre a normal, N3, menos a força-peso. Então, eu tenho essas três situações que vão representar a nossa resultante centrípeta em cada um dos casos aqui. Primeiro caso, força resultante centrípeta igual a zero. Segundo caso, força resultante centrípeta, a diferença entre a força-peso e a força normal. E o terceiro caso, a diferença entre a normal e a força-peso. Belezinha? Pessoal, eu vou encerrar aqui então essa nossa videoaula. Espero que tenha ficado claro para todos o que foi aqui abordado. E nós voltamos numa próxima videoaula para a gente dar continuidade aos nossos estudos. Pessoal, um abraço, fica com Deus e até a nossa próxima videoaula. Tchau, tchau. Now